Olá, família! Mais um momento do projeto Ceia em Casa. Continuamos com a nossa campanha de óleo de cozinha usado. Não jogue fora, o meio ambiente agradece e nós também. Traga o seu óleo de cozinha usado e deixe aqui na nossa casa. Assim, você também vai estar contribuindo com o projeto social de nosso Ceia. Contamos com você. E agora, Davi Pinheiro, com o tema Nas Aflições da Vida. Olá, amigos. Mais uma vez é um prazer estar aqui nessa casa que tanto nos acrescenta, que nos dá o alimento espiritual que tanto precisamos. E neste momento, convidado para mais um trabalho que o maior ganhador sou eu, né? Porque as oportunidades que a casa nos dá de sermos trabalhadores de Jesus, para nós é sempre um ganho, né? E hoje vamos falar nas aflições da vida. Jesus já trazia para nós, né? Para que nós não nos preocupássemos com as aflições da vida. Pois ele assim falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Ele já trouxe para nós uma consolação para que nós pudéssemos confiar no Pai, que tudo isso, né, como disse Francisco Xavier, tudo passa, né? A mensagem que chegou para ele, para que ele não se preocupe com as aflições, porque tudo passa, tudo na vida passa, né? Perene mesmo é só Deus. Deus é que é eterno, que está sempre conosco, nos auxiliando em todos os momentos. Então não há porquê que nós tenhamos qualquer preocupação, qualquer aflição em qualquer período da vida, né? Inclusive, esse assunto de aflições sempre foi uma questão de estudos entre vários sábios, vários filósofos, né? Desde a época de Aristóteles, Platão, Buda, eles sempre estudaram sobre isso. E por que das diferenças? Por que uns tinham aflições, mais aflições do que outros? E por que uns sentiam mais as aflições do que outros? Por que uns, uma coisa que para nós seria uma coisa muito pesada, como uma doença severa, para outros aquilo era só simplesmente uma passagem, né? Mostravam exatamente a confiança que devemos ter em Deus. No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos as bem-aventuranças, né? E Jesus, nesse capítulo específico, traz para nós a parte que, na minha opinião, é a mais importante do Evangelho. É a parte em que propriamente Gandhi deixou uma mensagem que no Sermão da Montanha, né, Gandhi assim falou, que se todas as religiões, todos os ensinamentos das religiões passassem, se restasse só o Sermão da Montanha, seria o suficiente para salvar o nosso planeta. E nas bem-aventuranças, Jesus traz para nós o seguinte: bem-aventurados os aflitos que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados famintos e sequiosos de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem de perseguição pela justiça, pois que deles será o reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 4 a 6 e 10, né? Então, nas bem-aventuranças, Jesus, por que ele falou que seriam bem-aventurados? E os aflitos, para nós, seria até uma coisa meio incongruente, né? Por que a gente ia ser bem-aventurado tendo aflição, tendo dores, sentindo constrangido com diversas coisas que acontecem nas nossas vidas? Porque a questão das aflições não é uma questão nova. Sempre esteve conosco durante todo o período da vida humana terrestre. Sempre houveram aflições, desde a época dos primitivos,
que eles não tinham que se alimentar, tinham que andar muito para poder se alimentar, tinham que fugir, dormir em cavernas, para fugir dos animais, que eram os animais gigantescos, e depois vieram todos os problemas que a gente conhece historicamente, né? A humanidade sempre passou por aflições e sempre suplantou, né? Sempre foi períodos duros, mas de grandes aprendizados. Por que Jesus falou para nós que bem-aventurados os aflitos? Porque existe o bem sofrer e o mal sofrer. Isso também faz parte, inclusive, do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que está entre o bem e o mal sofrer. Porque problema todos nós passamos. Problemas graves, problemas de saúde, problemas complexos de desempregos, muitos de misérias, outros com outros problemas também, que aparentemente para nós poderia ser um problema menor, mas cada um sabe medir o tamanho do seu problema. Para cada um, o problema chega de forma diferente, a aflição chega de forma diferente. Por exemplo, nós hoje em dia estamos passando por uma pandemia, né? E para muitos, essa pandemia vem trazendo dissabores, porque acham que perderam seus amores. Né? A gente escuta falar, eu perdi meu pai, eu perdi minha mãe, eu perdi meu irmão, e nós que estamos na doutrina espírita sabemos que a morte não desfaz os laços afetivos, até porque nós somos espíritos imortais. Né? Quando o corpo morre, nós continuamos vivendo numa vibração diferente, mas é a vibração verdadeira para todos nós, que é a vibração do espírito. E o importante de tudo isso é que não haja desesperos, não haja aflições, para que a gente possa suplantar todas as dificuldades que nos aparecem. Eu já vi, inclusive, né, nesse período de pandemia, muita gente maldizendo o vírus, né, o vírus da Covid-19, falando, né, usando palavras que não deveriam ser ditas por nós em relação ao próprio vírus. Só que cada um tem seu papel, inclusive o vírus. E se ele aqui está conosco, é porque Deus, ele assim o permite, porque ele tem uma causa maior para todos nós. Por mais que a gente imagine, meu pai morreu de Covid, meu irmão morreu de Covid, mas nós como espíritas temos que ter o nosso pensamento alicerçado que nós não morremos, né? Nós continuamos vivendo, e muitos de nós, eu creio que a grande maioria, né, quando assim encarnou, já sabia dessa trajetória e aceitou passar por isso. São fases difíceis, mas são fases de grandes aprendizados. Como a ciência vem trabalhando incessantemente e as pessoas valorizando muito mais a ciência nesse período. As pessoas precisam ter mais confiança em Deus, nos ensinos de Jesus. Quando bater aquela aflição no fundo do coração, recorra à prece, recorra às suas orações, a força que a oração tem para trazer para nós a resposta que a gente precisa. Não é a resposta que a gente quer, mas a resposta que a gente precisa. A força da oração é muito grande. Então, nesse período de grandes dores, mas grandes aprendizados para nós, a gente tem que refletir o que eu poderia estar fazendo de melhor nesse período. O que eu poderia ser mais na escola de Jesus, né? Na tropa de Jesus, para que o que eu posso fazer para ajudar? O que Jesus quer para cada um de nós, que a gente aproveite esse período para poder fazer. Essa é a nossa única preocupação. A gente não tem que estar preocupado, é lógico que tem que se tomar todos os cuidados, até porque Deus nos deu a razão,
deu a ciência, deu a inteligência para que a gente siga os preceitos daqueles que estudam em relação às coisas que tem que ser, aos médicos, aos cientistas, né? E a gente tem que tomar os nossos cuidados. Nós temos que usar as máscaras, a gente tem que tomar as vacinas, a gente tem que evitar as aglomerações, principalmente quando a gente não estiver usando máscaras, não se expor desnecessariamente. Essas são as prescrições que temos que tomar, né? Agora, as prescrições maiores que a gente tem que tomar, muitas vezes a gente esquece, que são as prescrições morais. Evitar de ficar usando o celular de forma indevida, passando mensagens para amedrontar as outras pessoas, usando mensagens que levem as pessoas ao desespero, falando mal dos outros, falando mal de um ou de outro. A gente tem que fazer a nossa parte, a cada um segundo as suas obras, assim disse o mestre. Aqui eu tenho uma imagem que vocês vão ver de Gandhi, que diz o seguinte: se perdessem todos os livros sacros da humanidade e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Como eu disse antes, é nesse Sermão da Montanha que Jesus falou as coisas mais importantes que nós deveríamos saber. E nelas estão incluídas as bem-aventuranças. Nós sabemos também que na escola, primeiro nos ensinam uma lição, depois aplicam a prova. Mas no dia a dia, na vida, primeiro se aplicam a prova e depois você aprende a lição. Por quê? São as provas que levam maiores aprendizados. Se a gente recebesse tudo de bandeja, qual valor teria? Será que conseguiríamos desenvolver nossos dons intelectuais? Será que nós seríamos aquilo que somos, né? Conseguiríamos sair de espíritos simples e ignorantes e chegar já na etapa de espíritos a caminho de uma regeneração? Temos que ter isso em mente, que nós somos espíritos imortais. E fatal para nós só há duas coisas: a morte do corpo físico e que nós seremos espíritos puros. É lógico que para cada um tem seu tempo. Não é de uma hora para outra, até porque nós sabemos que a natureza não dá saltos. Mas sabemos que temos que caminhar, ter confiança em Deus, fazer o nosso papel, né? Usar as duas asas, que a asa da instrução e a asa do amor, né? Ajudar, fazer caridade é um dos papéis mais importantes neste momento de pandemia. Dar a mão àquele que está caído, àquele que está desesperado, uma palavra de consolo, levar o remédio àquele necessitado, dar o alimento àquele que está desempregado, está com fome, fazer oração por aqueles que estão numa situação difícil nos hospitais, que estão na miséria. Esse seria o nosso papel mais importante e de grande aprendizado, e pode ter certeza que somos nós os maiores beneficiários, porque seria exatamente, imaginemos se a gente estivesse no lugar daquele a quem a gente dirige uma prece, aquele que está no hospital entubado, aquele que está aflito, aquele que está passando fome, aquele que está desempregado. E no momento em que a gente pode estender a mão para ajudar aquele que precisa, quem tem que agradecer somos nós. Na questão 659 do Livro dos Espíritos, ele diz o seguinte: qual é o caráter geral da prece? E os Espíritos respondem: a prece é um ato de adoração, orar a Deus, é pensar nele, é aproximar-se dele, pôr-se em comunhão com ele. E três coisas podem propor-nos por meio da prece: o louvar, o pedir e o agradecer. Então, é por meio dessa intercessão, essa comunhão com Deus, né? E nos momentos de maior dificuldade,
a gente sente que Deus está mais próximo de nós, como aquela história das pegadas na areia. Muitas vezes a gente se sente muito aflito, perturbado, muitas vezes desequilibrado ao ponto de não conseguir fazer nenhuma prece. Mas naquele momento, só em a gente elevar o pensamento em um pedido de socorro, há a intercessão dos mensageiros de Jesus para vir até nós trazer aquilo que necessitamos, aquilo que estamos precisando naquele momento. Muitas vezes a gente nem sabe como aquilo acontece, como aquela luz, aquele pensamento chega de repente, eu não estava pensando nisso, e o pensamento realmente surge com a solução daquilo tudo que a gente precisa. Por quê? Porque a gente pôde sintonizar com aqueles que já estavam há bastante tempo tentando passar a mensagem para nós. Muitas vezes eles estão ao nosso lado a nos advertir, a nos trazer claridades, mas a gente, como fica ligado muitas coisas nos acontecimentos do mundo, a gente esquece que a gente tem sempre alguém que zela por nós. Se não os nossos amores queridos que já nos antecederam, nós temos os nossos anjos guardiães que trazem para nós, vira e mexe, ou através do sono, ou através de intuições, mensagens ou aquilo que a gente precisa para solucionar nossos problemas. Os problemas, as aflições aparecem exatamente para trazer aquela força que a gente precisa, para trazer soluções, para que a gente use os nossos potenciais, para que a gente siga em frente e não para que a gente se desespere e ande para trás, pare. Não, é naquele momento que a gente precisa de mais força para seguir confiando em Deus. Deus não desampara ninguém. Nós temos que ter confiança que através dos nossos bons pensamentos, através das nossas preces, inclusive para a cura de doenças do corpo. Quantas vezes a gente já não escutou situações que pessoas que estavam com doenças graves, já muitas vezes desesperançosos, mas elas tinham confiança naquele que podia dar tudo para eles. E não é milagre, porque a gente sabe que nada acontece por acaso. Muitas vezes aquilo que a gente qualifica como milagre são coisas que a gente ainda não compreende. As manipulações de fluidos, são coisas que a gente não vê, que vem no mundo espiritual, mas a gente que estuda a doutrina espírita, a gente sabe que existe. Tantos irmãos médios, videntes, audientes, recebem mensagens daqueles que já se foram, que já estão na pátria maior. Eles trazem aquela mensagem de esperança, de carinho, muitas vezes de instrução que a gente precisa. E para como a gente pode usar eficazmente a prece? Seja o que pensais na prece, crede e obtereis. O importante para nós é o pensamento. O importante para nós é a vontade, porque o Espírito trabalha com pensamento e vontade. E a gente, com pensamento positivo, a gente consegue manipular aquilo que a gente precisa dentro do nosso organismo. As próprias células respondem ao comando positivo que a gente dá a elas. Agora com confiança, não com desespero. O desespero exatamente desagrega aquilo que é harmônico dentro de nós. Confiemos em Deus, tenhamos boa vontade, tenhamos boa vontade, e usemos os nossos potenciais para ajudar aqueles que tanto precisam nesse momento de dor, desespero, que possamos dar a cada um a palavra amiga, a mão. E muitos de nós, inclusive, estamos sentindo muita falta daquele abraço, daquele carinho que recebemos aqui na nossa casa. Mas a gente pode endereçar esse carinho através de um pensamento, de uma mensagem nos aplicativos, dando força, dando carinho, fazendo as nossas orações.
cumpramos nosso dever, que no final disso tudo nós vamos verificar que depois de uma noite escura surge um grande amanhecer. Muito obrigado, fiquem com Deus.